Olá, estamos aqui de volta com o nosso Carapicuibano e nessa nova temporada a gente teve aí a última entrevista que foi a temporada de prefeitos, vice-prefeitas, né, com a Regina Piquini, e agora a gente vai dar continuidade a essa temporada nova, que é a temporada de Carapicuibanas no Poder, né? Então, depois da nossa querida vice-prefeita Regina Piquini, marcou a história da cidade, hoje nós vamos trazer uma ilustre carapicuibana, cresceu na cidade, estudou nas nossas escolas públicas, né? E é uma mulher de luta, tem uma história vinculada ao movimento sindical, foi por 2 vezes presidenta do maior sindicato da categoria na América Latina, que é o Sindicato dos Bancários de São Paulo. E ontem, né, hoje é dia 1º de agosto, ontem acabou de ser eleita na Assembleia presidenta do Instituto Lula. Nós estamos falando de Ivone Silva, nossa ilustre carapicuibana. Tudo bom, Ivone? Tudo bem, Alexandre. E primeiro, assim, quero muito agradecer o convite, né, do Alexandre, que é amigo, né? Ó, não vou falar quanto nós nos conhecemos, pra gente não ficar entregando a nossa cidade, né, Alexandre? Mas faz tempo, né? Muito tempo. Muito tempo da nossa militância na cidade de Carapicuíba. Ivone, poxa, você não sabe que notícia você deu ontem, porque eu tô enchendo o saco da Ivone há pelo menos uma semana, que eu falei, ó, vamos começar a jornada de mulheres na luta carapicuibana, eu coloquei você logo na primeira lista, né? Obrigada. E aí, a gente conversando, e eu falei, putz, será que a Ivone vai vir amanhã? Não vai vir? Eu tenho um estúdio lá. Aí ontem ela me ligou, por felicidade eu estava podendo atender, estava fora da sala de aula, e ela me disse dessa novidade da presidência aí do Instituto Lula e que dava para fazer esse sacrifício. Ivone, gratidão aí por privilegiar esse seu velho amigo de luta. Ivone, bom, antes de mais nada, vamos ao básico aqui, né? Como é que sua família chega em Carapicuíba? Como é que começa a sua trajetória como cidadã, mulher periférica, negra de luta? Conte aí para nós. Olha, eu nasci em Santo André, no ABC, e depois eu vim em 78 para Carapicuíba junto com a minha família, porque nasceu a Coab, né? Então a Coab, quem não sabe aí, né, a história, né? Todo mundo hoje, quem nasce aí, principalmente novo, você vai falar, já os prédios prontos. Mas a Coab é um projeto habitacional lá de trás, né, na época da ditadura, e é de São Paulo, né? Então, São Paulo, que você pegava, começava assim, aonde você coloca os trabalhadores? Bem longe, bem periférico, que é a discussão que nós temos até hoje, né? Onde moram-se os trabalhadores, onde moram os pobres? Um lugar bem longe, onde não tem estrutura. Mas era onde meus pais conseguiram comprar, e graças a Deus, né? Tem lá o apartamentinho lá da Coab. Meu pai era metalúrgico na época, né? Então tinha renda, né? No meu prédio, aí você vê o perfil, ele era um dos poucos negros que conseguiram ter o apartamento ali na Coab, que eu acho que tem que sempre lembrar disso, né? Quem é que conseguia, mesmo sendo longe, eram pessoas brancas que tinham carteira assinada. Carteira assinada. É muito importante, naquela época tinha que ter uma carteira assinada para você ter isso. E aí eu vim para cá, né? Eu tava começando, fiz o meu primeiro ano, né, da escola lá em Santo André e vim aqui pro meu segundo ano. Então, quando eu cheguei em Carapicuíba, para mim foi um choque, né? Porque eu morava no ABC. A ABC já era, em 78, uma cidade industrializada, arborizada, tinha o trem que passava ali, que era bonito. Aí eu chego em Carapicuíba, parecia estação de faroeste. E era aqueles trem que parecia que carregava boi, né? E aquelas portas Porta que abria aberta, assim. Isso e não fechava. Não fechava. Isso daí demorou. Foi lá no final da década de 80 e 90 que o Covas mudou tudo isso e fez toda a reforma das estações e depois ampliou e fez coligação com o metrô. Então a nossa vida era muito difícil, né? E era aquele bando de gente no trem. Então eu não lembro muito disso. E aí eu estudei ali, né? A primeira escola que eu fui, imagina, Coab.
não tinha estrutura, não tinha padaria, não tinha nada. Você comprava o pão das peruas que passavam. Você comprava até leite de cabra que o cara passava na cabra. Então você vê, era parecer. Falei, rural. gente, eu caí no interior, na parte rural mesmo, né? E isso foi. E Carapicuíba, ela foi modificando, a Coab foi modificando. A Coab, se eu não me engano, foi o primeiro bairro que tinha todo esgoto, água encanada, tinha os pátios pra gente brincar, né? Quando eu era criança, tinha os pátios. Hoje não, tá tudo tomado por garagem, por comércio, mas ela tinha toda essa estrutura, os prédios ali. Foi planejado, né? Minimamente. Exatamente, foi minimamente planejado. Diferente de toda Carapicuíba, né? Que você normalmente passa por ali, às vezes você tá numa rua, tem um poste no meio, porque não foi planejada, foi mas vendendo teve lá. um problema. Eu fiz meu trabalho lá na Faculdade de Educação, da USP lá, quando a gente estudou junto, e eu estudei a questão das crianças especiais. Você sabe que a primeira Coab do Brasil, Carapicuíba, é a segunda maior Coab do Brasil. A primeira é de Itaquera. Porque, embora comece em São Paulo, Sim. mas é uma rede que se prolifera, companhia habitacional, que você entende muito também, né? Habitação. E tinha muita criança com síndrome de Down ou com outro tipo de deficiência que pulava dos prédios. Então tinha muito acidente. Tinha. Os pais saíam para trabalhar lá no início da Coab e não tinha esse negócio de tela e muito molequinho Tinha, e pulava. até eu lembro que teve um prédio Então, do lado que caiu. A primeira vez que teve um equipamento voltado para crianças especiais em Coab no Brasil foi a Escola Leia Rosenberg, ali pertinho de onde você cresceu ali, que é na Praça da Árvore. Ah, legal, bom saber disso, não sabia. Bom, aí fui pra lá, passei toda a minha infância ali e depois no final em 89, né, tive meu primeiro voto, como a maioria dos brasileiros. Vamos lembrar, democratização do país, então nós jovens que tínhamos nascido na década de 70, estavam tendo os nossos primeiros votos junto com outros que já tinham sido o seu momento caçado lá atrás na ditadura. E aí, em 89, fui lá votar. Meu primeiro voto, Lula, né? E eu, aquela efervescência, tudo mais. E aí eu fui me filiar, depois de alguns anos, ao Partido dos Trabalhadores lá e comecei a minha militância na cidade, militando junto com você, junto com o Serjão, né? Que já se elegeu vereador na cidade ali no início da década de 90. Mas antes disso, eu lembro que nós fizemos campanha pro Cordeiro, né? Que era candidato a prefeito, Sim, Cida. 92. E o Cordeiro hoje, ele é diretor lá do nosso sindicato, os bancários São Paulo, é funcionário da Caixa. Concursado. Outro cidadão aí, depois ser entrevistado da cidade. E nessa época também eu fiquei procurando o que eu vou fazer, né? O que vai ser a minha profissão. Eu tinha entrado no banco em 89, né? Sou bancária do Unibanco, agora eu 89? Eu entrei no banco em 89. Você tá com mais de 30 anos de banco? Sim, mais de 30 anos, 34 anos, e agora é Itaú Unibanco, né? Que eles se juntaram. E aí eu fui também fazer, o que eu vou fazer? Aí fui fazer Ciências Sociais na USP, me formei em 97, e aí em 97 eu entrei na diretoria do Sindicato dos Bancários, e aí minha trajetória foi secretária de Finanças, depois eu fui para a Confederação, e depois eu fui eleita em 2017 como presidenta do sindicato. Que ano? 2017. E 2020 eu fui reeleita presidenta do sindicato, né? Saí agora. Deixamos uma terceira mulher na presidência do sindicato, né? E agora eu fui eleita ontem presidenta aí do Instituto Lula, né? Então, uma coisa muito importante para mim. Então, mas Carapicuíba tá ali marcado, faz parte de toda a minha militância política, aprendi muito a fazer política ali andando, né? Sim, a gente andava muito, né, Alexandre? Nossa Senhora, a gente visitava todas aquelas comunidades ali que até hoje, né, tem problema. Sim. E eu lembro muito bem que a realidade da cidade, ela mudou muito em 2002, 2003, quando o governo Lula, ele foi eleito. Teve o primeiro prédio com elevador, foi do Minha Casa Minha Vida. Sim. As pessoas não ligam disso, mas são as políticas públicas ali da cidade, né? Na verdade, eu tive também a honra de depois ser secretário de habitação, né? E os investimentos do Lula é impressionante.
porque só de apartamento foram mais de 5 mil no Minha Casa Minha Vida, tu acredita? E aí também trouxe a questão do saneamento, várias avenidas ali que foram canalizadas, viraram avenidas. Então, Carapicuíba, o PAC Cadaval se transformou. Então, Carapicuíba, né, como eu vivi muito, eu vi o que era 78 quando eu mudei ali. Creches. E depois no governo 2002, né, quando veio Lula, mas não era só o governo Lula, é porque nós vimos um governo petista que foi o Sarjão lá fazendo toda a política habitacional voltada realmente mudando a cidade, né? Na educação, o que a gente teve de vagas de creche é de sair de 1.000 vagas para 5 mil, mais de 5 mil vagas. E ali tem muita criança, né? Muita criança. Você sabe que eu também fui bancário, né? Em 89 eu trabalhei no banco. Não lembrava disso, não. Foi pouco tempo. Inclusive, o povo da oposição, vocês, estavam me cooptando para participar da Chapa 2. Mas foi uma passagem muito breve. Logo eu passei no concurso da CET, você lembra? Lembro. E aí eu fui fundar o Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Viário. Você vê que a nossa geração era bolchevique, hein? Era, também acho, né? Queria... mas era uma questão que veio assim, era uma efervescência, né? Como eu falei, tava saindo do... Era momento de realmente democratização do país, né? Então, você teve lá meu primeiro voto, como eu falei, em 89, no Lula, né? A gente sabe como foi a questão de passar pelo Collor, passar pelo Sarney. Sim. Nós passamos maus bocados ainda durante toda a nossa... E, infelizmente, isso voltou agora nesse último período, né? Mas foi isso, né? Mas a gente resistiu e estamos construindo. E no meio de toda essa militância, Alexandre, como a gente está falando da minha vida aí, bom, também aí fui fazer MBA em finanças, né, lá na FGV, porque como eu assumi um cargo de secretária de finanças do sindicato, falei, bom, eu sou da Humanas, como é que vai nesse negócio de exatas? Aí fui lá na FGV, né, fazer isso, e agora também, recentemente, mesmo na presidência do sindicato, eu terminei meu curso de arquitetura e urbanismo, que era meu sonho. Tá brincando, Ivone? Sério? Essa é uma guerreira mesmo, hein? Eu tenho uma admiração, porque fazer militância política a gente até faz, mas compor esses mandatos, né? Porque dedicação de uma categoria como essa tão importante, os bancários já chegou a ter 150 mil bancários, né? Hoje nós temos na nossa base 140, no estado nós chegamos a 150 mil. 150 mil era só no Bradesco, na década de 80. Bom, aí era... Só na década de 80. Hoje diminuiu bastante. Muito, né? Hoje no Brasil são 470, 480 mil bancários no Brasil. E é uma categoria estratégica, né? Fundamental. Sim, porque nós somos a única categoria que temos uma negociação nacional, né? Então, nossa negociação... A única? É a única. É dessa da FEBRABAN, forma, né? Sim, mas da forma como nós fazemos. Tem outras negociações nacionais, mas a nossa mesa é única, porque a gente reúne todas as empresas na mesma negociação. Então, todos os bancos estão na nossa negociação. E bancos públicos e privados. Então, é uma negociação única. Tem negociação nacional dos petroleiros? Tem, mas aí é só Petrobras. Nós estamos falando que na mesa de negociação tá lá Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Central. Caixa. Banco Central não, porque eles têm um outro, né? Tipo. Uma outra organização. Mas estamos, assim, uma organização. E do nosso lado também é uma questão única, porque todas as centrais estão nos trabalhadores, né? Então, senta todos os trabalhadores, independente da sua central, para negociar com os banqueiros do outro lado. Então, é uma coisa única e é muito interessante. Você que encarava essas feras aí? Sim, eu era junto com a Juvândia, que é a nossa presidenta da confederação, nós duas éramos as coordenadoras de todo esse processo da mesa de negociação. Então, foram momentos muito interessantes, né? E nós passamos aí na minha gestão, primeiro, retirada de direitos com o governo Temer, depois nós entramos no fascismo, né, com o governo Bolsonaro, e passamos por uma pandemia. Então, vamos dizer assim, que foram duros, né? Minha gestão, eu passei por mal bocado aí, mas a gente conseguiu superar muito bem tudo isso, né? E me conta, a Juvândia foi a que estreou aí a categoria ter uma mulher no comando. Sim, a Juvândia. Você foi a segunda também com 2 mandatos. E quem é a atual presidenta? A atual é a Neiva Ribeiro, né? E ela é do Bradesco e assumiu agora recentemente, faz um mês que ela
Ela assumiu dia 21 agora, dia 7, né? Vai fazer um mês agora. Que ela assumiu e vai ficar aí os próximos 8 anos aí. Eu lembro quando eu estava na categoria, em 89, tinha uma mulher que era muito importante, que era tesoureira, uma portuguesa, não lembro o nome dela. A Dozinda. Ela é aposentada, né? mas está lá no nosso movimento, nos ajuda ainda na militância. Na militância, né? Sim. Poxa, porque essa categoria eu aprendi muito com os bancários, até porque até me ajudou na politização, porque eu fui procurar o partido, a militância de maneira espontânea, um pouco como você, né? Mas o meu primeiro emprego foi no centro de São Paulo como office boy, 14 para 15 anos. Então, todo dia eu lia a folha bancária. Então, todo dia eu tinha informação do que estava acontecendo, da organização dos trabalhadores. E eu me lembro perfeitamente que tinha um cine bancário, lá o Cinema na São Bento, e que eu fui assistir um documentário Jango, falando da ditadura. Aquilo revolucionou minha vida. E hoje nós temos o Cine B, que ele vai ao cinema brasileiro, né, a parceria que nós temos, e que ele vai em toda a periferia de São Paulo, da nossa base, passando filmes nacionais, porque tem... E junto levamos pipoca, tá? Só para as pessoas sentirem todo o clima. Porque tem um monte de gente que nunca foi no cinema na vida. Então a gente leva... Hoje é um carro, né? Uma perua que ela tem energia solar e leva a tela, leva as cadeirinhas, leva pipoca, porque nós achamos isso. A cultura, ela é importante para o país, né? Então... Principalmente na periferia, né? Principalmente na periferia que não tem nada. Então você anda, por exemplo, quando eu morava, hoje eu não moro mais em Carapicuíba, mas quando eu morava, gente, não tinha lazer nenhum em Carapicuíba, né? Era muito difícil. E o que era interessante, por que eu fui me reunir com o partido? Era o momento que a gente sentava lá e ia discutir a vida, né? De um ponto de vida político mesmo. Era uma efervescência mesmo o partido ali em Carapicuíba, e ainda é, né? O Partido dos Trabalhadores ainda é referência em vários lugares, né? Então... Voltando à escola dos bancários, eu também acompanho muito a trajetória de várias lideranças, né? Sei, por exemplo, que quem fundou a categoria no campo da esquerda mesmo foi Augusto Campos. Sim, foi nós vereador. Tivemos a retomada em 78. 78, aí o primeiro foi o Augustão, depois a gente teve Gushkin, né? Gilmar, Ricardo Berzoini, João Vacari Neto, Luiz Cláudio Marculino, aí a Juvândia, eu, então, desde 78 são esses os presidentes. Agora vamos lá, vamos ao que interessa aqui, porque se você pegar a trajetória, né, o sindicato já é centenário, né? Isso fez agora 100 anos, dia 16 de abril. Uma instituição centenária. Que centenária, mas assim, muito atual. Ele é muito atual porque ele discute muitos nossos problemas atuais. Agora, se tem uma coisa que eu gosto dos bancários de São Paulo e dos metalúrgicos do ABC, que deveria ser copiado por todas as categorias, é que o mandato de presidente não é eterno, né? Não. Porque tem categoria aqui que, pelo amor de Deus, o cara não levanta da cadeira nunca mais. Não, é que assim, nós acreditamos, e isso foi uma coisa, a nossa escola vem daí, né, de 78, Gilmar, Gushkin, todo esse povo, Tita Dias, né, que hoje está na parte cultural, tem um bar ali na Vila Madalena, ótimo. São pessoas... Tita. São pessoas que sempre falavam assim, tem que renovar. Então, a nossa categoria, então, não está no nosso estatuto que não pode o presidente ficar eternamente. Pode, sim, não tem nada. Mas nós achamos importante renovar. Porque até, imagina, eu entrei no banco em 89, saí para o movimento em 97. Apesar de estar ali na base todo dia, é diferente o sentido. Então, quando você vai renovando, por exemplo, nós renovamos agora a diretoria em 30%. Tem galera lá com 23 anos, 27, porque isso é importante, porque esse pessoal vai trazendo esse olhar. Então, por isso que o sindicato, apesar de ser 100 anos, ele é atual. Sim. Porque ele sempre tem uma diretoria que sabe conversar com o seu tempo. E isso que é importante. Você sabe que aqui no espaço também para polêmica, né? Porque o Sindicato dos Servidores de Carapicuíba, o presidente está desde a década de 90, desde a época do Poeirinha. Então, não há inovação, né? E uma categoria tão importante, né? Sim. Então, a POSP, que é o sindicato que eu participo, que é a minha categoria,
tem um pouco de renovação. Tem, sempre vai renovando. Agora a POSP então, tem um novo presidente agora, que é o Fábio, né? Que tá lá. Sim. Pessoal, é isso. Nós estamos aqui tendo essa ilustre apresentação, entrevistando nossa querida Ivone Silva. Nós vamos parar para um breve intervalo e a gente volta logo mais com o nosso Carapicuibano. Carapicuibanas! Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Carapicuibano, com essa ilustre Carapicuibana. Ivone, eu lembro que um dia você me matou de inveja. Por quê? A gente vive se encontrando, né, na vida, né? Eu acho que a última vez que a gente se encontrou, eu estava vindo de carro, dirigindo. Falei, quando foi a última vez que eu lembro de ter visto a Ivone? Foi em Brasília, no lançamento da candidatura do Lula da cadeia. Você lembra disso? Em 2018? Nossa, eu não lembro que eu tinha te encontrado. Você lembra que a gente tava lá? Eu sei que faz muito tempo. Muito tempo. Olha, eu vou dizer pra você, provavelmente eu não lembro disso, mas todos os atos que foi da questão da Lula livre, antes disso, né, da questão dos impeachments, toda que é manifestação eu sempre tive. Sempre teve presente, mas eu lembro que foi um dia bastante importante, porque imagina, você vai registrar a candidatura sem o candidato e o candidato preso e liderando. Isso. Liderando as pesquisas. Exatamente. Esse dia foi histórico, foi né? Foi histórico na minha vida. Como vários outros históricos, né? E tivemos muitos dias tristes, mas sim, ano passado, dia mais alegre, quando terminou a eleição. Eu fui pra Paulista, gente. Fui de metrozão pra Paulista, conversando. Olha, cantei muito, me diverti muito na Paulista, porque nós merecíamos essa questão dessa eleição e se libertar, né, do que estava acontecendo no país. A gente estava num clima muito ruim, né? Muito triste. A gente percebe que o país está começando a ficar alegre de novo, né? Sim, esperança, né? Esperança é tudo, né? Você acordar, pensar, sonhar, e você desejar. O que explicava uma picanha 60 e poucos reais? A gente ficou assim, agora baixou. O óleo, ser 15. Eu falei, nossa, é uma questão assim que realmente o Brasil estava no descontrole total. Descontrole total, muito. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, eu lembro que uma das vezes que a gente se encontrou, o Lula estava na presidência ainda. E aí você falou, eu não sei, você comentando, não foi comigo, com outro assim na roda. Aí você falou, eu tô com a foto do Lula que eu tirei com a chancela do Palácio do Planalto com estufa. Tenho. Essa aí tá lá na minha casa. Tá lá, bonitinha. Eu falei, putz, que inveja. Aí e tem lá autografado dele também. Então, agora, aí depois, uns 2 anos depois, o Lula já tinha saído da presidência, aí o Bigode, né? O Bigode estava assessorando o Lula, né? Lá, nosso camarada. Aí o Bigode, Alexandre, vou te mandar um convite aí pro lançamento do filme do Lula. Eu falei, pô, Bigode, sério? Aí eu fui lá, né? Lula, Filhos do Brasil, em São Bernardo. Chegou lá, sentei 2 fileiras depois do Lula. No final, o Bigode conseguiu colocar eu com o Lula e tirei uma foto com a chancela da presidência mas eu vou falar da República. Pra você, eu tenho foto do Lula em comício de Carapicuíba. Se você quiser, eu te mando. Tá lá nos meus álbuns. Outro dia eu tava olhando meus álbuns, né? Porque eu separei assim, um álbum de vida, um álbum de militância, né? Que eu separei da família. Aí eu comecei a olhar e falei, gente, eu tenho foto do Lula, acho que Que ano? Olha, deve ser 89, 90 e pouco, por aí. Lá em Carapicuíba, deu lá embaixo, lá assistindo o comício dele. Eu tenho dele em Carapicuíba na minha primeira eleição, né? Em 2000, quando você ajudou na minha, né? 3 vezes vereador de Carapicuíba, 3 vezes com o voto da querida Ivone. Então, nessa primeira eleição em 2000, que a gente juntou a militância, todo mundo, o Lula fez o último comício na eleição municipal de 2000 em Carapicuíba. Aí a gente tem umas fotos lá, você deve estar lá no meio também. Então, tá lá no meio lá. Então, eu lembro disso. Então, eu tenho foto desde aquela época, né? Então, eu falo assim, até atualmente, aí sempre tiro, porque, gente, o Lula é uma liderança, né? Não tenhamos dúvida, mas é uma liderança que quer mudar a vida do povo. Então, isso que é uma coisa importantíssima
importantíssima para todos nós, né? Porque tá nele toda essa nossa esperança de um país igualitário, justo, né? Porque você vê as políticas públicas de novo, né? Nós estamos voltando e aí com ter aí o Bolsa Família, de ter o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, é de novo você poder ir no mercado, comprar a sua comida, você ter emprego, né? Diminuímos aí o desemprego no país. Então, você vê as políticas públicas realmente funcionando para quem precisa, né? Olha, eu fiz um balanço daquilo que foi os primeiros 2 mandatos do Lula e já me surpreendeu, porque eu não esperava tantos resultados positivos lá atrás. Agora, esses primeiros 7 meses está sendo turbilhão de fatos, né? Sim, assim, porque... Onde que esse homem arruma tanta energia, né? Eu também não sei, viu? Mas eu acho que a energia dele vem do povo mesmo, né? Que ele gosta muito dessa coisa de conversar, de viver a realidade. Então, você vê que ele está sempre em compromisso. Então, a bateria dele se recarrega junto com a população, diferente de vários políticos, né, que ganham e vai para o gabinete e esquece, né? Então ele sempre está em contato com o povo, com as pessoas, com os movimentos, né? Então isso ele está sempre se renovando, porque o Lula é bem atual, né? Que a gente fala da questão, tem uma coisa hoje até às vezes na sociedade, temos que eleger todos os jovens, tá? Temos mesmo, mas isso não quer dizer que não tenha pessoas mais velhas que tenham realmente, vivam aquele tempo e saibam a realidade do povo que tá ali, né? Então isso também é importante. Agora, dentro desse cenário, você sabe que a minha formação como geógrafo, esse cenário que ele está construindo de caráter internacional, desde o momento em que a Dilma, presidenta lá do BRICS, né, a toda essa agenda, essa discussão aqui sobre o Mercosul, é muito espetáculo. Não... Porque o Lula tem a consciência como nós. O Brasil ele é um país muito importante pelo seu tamanho, pela sua riqueza. Nós temos muita água, muito petróleo aqui no país, né? E foi até por isso, né? O pré-sal foi a nossa desgraça, né? Porque a partir do momento do descobrimento do pré-sal é que veio o golpe pro país, né? Que aqui a gente valeria um outro programa para discutir isso. Só nessa questão geopolítica, como você é geógrafo, discutir isso, né? O que são as guerras hoje? Elas são por petróleo e só por água, né? Boa parte, né? Então vê lá o que está acontecendo hoje na Ucrânia, na Rússia, é por territórios ali, mas é por riquezas naturais, e nós temos muita, né? Então teve toda essa briga, né? E aí sempre os governos aí que não foram a Dilma e o Lula entregaram isso, né? Por exemplo, o Temer e o Bolsonaro fez isso, privatizou tudo, entregou para empresas multinacionais que aí fez o preço da gasolina ser um absurdo, né? Porque você mudou a forma. Ao invés de você produzir o petróleo aqui e refinar ele aqui, você tirava daqui, jogava para os Estados Unidos para refinar e voltava para o Brasil. E você não gerava emprego aqui porque você não estava industrializando. Ou seja, era um país que estava só consumindo coisas de fora e não fabrica nada. E aí nós percebemos o seguinte, como isso é ruim. Acabar com as nossas indústrias. A pandemia. Gente, a pandemia nós não tínhamos máscara porque não tinha ninguém que fabricava aqui. Simples assim. Porque falava, é mais barato exportar da China, né? Importar da China, tá, beleza. Mas só que nós fomos o último quase da lista ali para pegar essas coisas. Então, faltou muita coisa mundialmente, que é uma discussão do mundo, né? O mundo fez toda uma discussão de que comprar dos lugares mais barato, mas quando veio a pandemia, primeiro, né, os países que fabricavam deram para sua população, e o que sobrou ele jogou para a população depois, né? Então hoje há até uma discussão mundial de você se reindustrializar, né? Vários países que já tinham deixado algumas fábricas fechar, reabrindo, porque essa é a discussão, né? O Biden está fazendo isso, tentando fazer isso lá nos Estados Unidos. Porque é uma questão de geopolítica, né? Como que você pode ter uma independência se você depende de coisas básicas dos outros países? Então nós temos que ser autossustentável em praticamente tudo, e nós temos condições, e nós tínhamos um parque industrial fantástico, que foi destruído nos últimos tempos e que nós temos que retomar. Então essa é a questão que a gente vai ter que rediscutir no país, né? Ivone, conta para nós aqui, como é que foi essa situação nova de você ir parar nesse cargo?
Conta eu os já bastidores participo. aí. Eu sei que você sempre tá... O Lula, depois que te conheceu, nunca mais te largou? Como é que é essa história? Não é isso não, é porque assim, eu já participava do Instituto Lula, né? E agora ia ter renovação, porque o Marcos... Você já era da direção? Sim, na verdade não era da direção, né? Eu era que a gente tem a direção e tem um conselho maior. Então eu sempre participei desse conselho lá, né? E agora o Postman ia sair e ia trocar a diretoria, né, toda. E aí me fizeram o convite, falei, bom, vamos encarar esse novo desafio, né? Porque... E é uma coisa bem inusitada, né? Porque o Instituto Lula, ele veio do Instituto Cidadania, né? Sim. Que aí todo mundo sabe que era um governo paralelo mesmo, que fez várias propostas de política para o Lula, né, aplicar no seu governo. Depois disso, ele virou o Instituto Lula, quando o Lula saiu do governo. O que é o Instituto Lula hoje, né? Ele vai preservar a memória do ex-presidente, só que é um ex-presidente que é atual. Por acaso. É porque... E que pode ficar por mais 7 anos. É porque realmente, né? Quem era a única pessoa capaz de barrar o fascismo que estava no país? Era o Lula, né? Essa grande liderança que nós temos. E aí foi isso. Aí mais um desafio, vamos encarar, né? De preservar essa memória, né? Ao mesmo tempo fazer discussões, né? Para esse governo, e esse é um papel importantíssimo aí dessa nova direção que está assumindo, né? Então, e é um cargo de quanto tempo? Até quando você fica? São 3 anos. São 3 anos de mandato? São 3 anos de mandato. E isso aí porque o Postman está indo para o IBGE, né? Sim. Então ele sai da diretoria agora para assumir um papel muito importante. A males que vem para o bem, o Postman foi para o IBGE e você foi para o Instituto Lula. Mas já ia acabar mesmo o mandato. O mandato já estava dentro do cronograma de fazer mudanças mesmo no Instituto. Então, né? E essa polêmica em torno do Postman é um absurdo, né? Essa mídia. Olha, é porque essa polêmica é principalmente porque a direita não quer que você saiba de dados. Então ela não quer que, por exemplo, você tenha dados que consolide as políticas públicas, porque todo estudante, né, as pessoas realmente estudam o país a sério, sabe? Sem dados você não consegue fazer nada. Por exemplo, agora, esse censo do IBGE ele é fundamental para você fazer políticas públicas realmente direcionadas para quem precisa. E foi muito... E ficamos anos sem o censo, né? E o IBGE, fazer estudos para provar, por exemplo, como que o Bolsa Família realmente muda a realidade do país, muda a realidade das pessoas. Como você fazer política X também muda. Industrialização. Isso é importante para direcionar mesmo, até modificar. Sem dados, né, científicos, nós não conseguimos realmente fazer políticas públicas para a população necessitada. Então, eu tenho certeza, porque o Postman, além de um grande estudioso, economista, ele já teve experiência também em outras instituições, como a própria Fundação Perseu Abramo, que também trabalha com isso, a pesquisa do IPEA, né? Do IPEA, né? Pesquisa na Unicamp comum. Então, pelo amor de Deus. Agora, eu vi uns bastidores lá do povo lá do 247 falando do Atush, falando que a Miriam Leitão, antes do Postman presidir o IPEA, tinha alguns funcionários lá que passavam informações para ela e tal, e o Postman chegou e mandou ele embora. Então o cara passou a ser um verdadeiro inimigo. Mas eu não acho que é só isso, viu? Porque muito assim, mais, né? Não tem interesse da direita ter esses dados bonitinho para fazer política realmente, né? Porque a gente vê que a grande mídia, ela serve ao rentista. O que é o rentista? Eu pego o meu dinheiro, coloco lá no banco, rendendo, né? E se eu sou um empresário, eu não vou pagar lucro, né? Às vezes das minhas empresas e algumas coisas, e você realmente não investe nas políticas do país, né? Então é uma realidade que nós temos que mudar. Então a gente vê que muita gente serve a esse capital financeiro que está aí, né? Então é uma realidade que nós temos que mudar e que nós vamos mudar nesses 4 anos aí, né? Ivone, conta para nós aqui, do ponto de vista da trajetória de quem vem da tua categoria, um sindicato bem organizado, de luta forte, a gente pega que todo mundo
saiu da direção, foi cumprir tarefas, né, importantes e ilustres, né? Porque você pega o Augusto Campos, foi vereador, você pega o Berzoini, foi deputado federal, o ministro, o Cláudio Luiz Cláudio, deputado estadual. Tá como deputado estadual. A Tita Dias também foi deputada estadual. Teve outros lá atrás, Luizinho. Sim, Sérgio Rosa também foi vereador. Então a categoria sempre teve ministros, não foi só o Bertolini. Tem agora um diretor do nosso sindicato, que era até há pouco tempo, é presidente da Previ. Previ, que é um baita fundo de previdência, né? Temos vice-presidente do Banco do Brasil, que veio daqui do nosso sindicato. Quem é o vice-presidente? É o Saceron, é vice-presidente do Banco do Brasil hoje. Foi diretor da nossa casa. Então nós temos realmente o Sindicato Bancário de São Paulo, ele forma quadros. Tem um papel fundamental. Decisivo na luta dos trabalhadores. Ele é fundador, né, da Central Única dos Trabalhadores, né, e o sindicato também ele é fundador do Partido dos Trabalhadores. Né? Então, como é que é? Com essa política que o Lula está colocando em prática e o Brasil está começando a voltar a debater o papel da mulher na política, né? Mulher, você tem aí essa condição, você também é da periferia, coisa negra, né? Então, com certeza, como é que é? O céu é o limite, logo nós vamos estar colocando você aí em outros cenários, pode ser a nova ministra aí, Carapicuíba no mundo. Já tá, né? Porque o Instituto Lula é internacional, né? Internacional. Não, assim, eu acho que temos desafios e o lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, eu acho que eu espero alguns anos ninguém mais tocar nesse assunto. Que importante ter uma mulher em tal cargo, seja tão natural. Eu gosto muito de filme de ficção científica, né? Então, quando você assiste, por exemplo, Star Trek, vários outros, você não tem essa distinção. Tem a mulher que é comandante, tem o homem, então você tem ali, não é mais por gênero, né? Então, os filmes de ficção são muito isso, né? De você ver lá quando tem as lideranças, né? Quando é Star Wars, tem a Leia, é uma rainha, né? Liderança. Então você vê assim, são as mulheres, né? Estão nos papéis importantes. Então eu espero um dia ser igual essa ficção científica, né? Que realmente a gente tenha as mulheres em todos os papéis que ela quiser, sem a gente ficar, olha, o espaço tá aqui, ficar brigando, né? Porque realmente hoje ainda é muito difícil, os movimentos são machistas ainda, né? E nós temos que brigar muito, né? Então, enquanto o homem, ele não precisa provar tanto, a mulher precisa provar demais, né? A todo momento. Mas eu espero que há alguns anos isso seja uma coisa muito natural e que a gente não precise mais ficar lutando por isso, né? Então, eu acredito que também tem mudanças necessárias a serem feitas aí, principalmente no espaço dos trabalhadores, né? Porque, de maneira geral, você não vê categorias participando de governos como foi o governo do Fernando Henrique, do próprio Bolsonaro, né? E agora a gente vê que várias categorias, né? Tudo quanto é setor passa a ter essa representatividade. É o seguinte, importante antes nós fomos excluídos aí desses governos, Temer e Bolsonaro, porque trabalhador, população, movimento social não prestava, né? Só tinha lá empresários e rurais. Hoje nós estamos de novo num governo democrático, participa mulheres, participa negros, participa movimentos sociais, participa trabalhadores e participa empresário. Sim. Né? O conselhão que o Lula voltou é isso, tá lá o movimento social, empresários, todo mundo. Para discutir o Brasil que nós queremos. Sim. Que é isso que é o papel do governo. O governo, o Estado, ele tem que fazer o melhor para todo mundo, para todos os cidadãos, né? E é isso que o governo tem feito ultimamente. Agora vamos lá, e mulher em Carapicuíba, você sabe que a Câmara Municipal não tem uma vereadora? Gente, nós já tivemos tantas vereadoras, né? Hoje, eu vou contar aqui, não vai ser mais novidade, eu vou entrevistar a Cida Lopes. Legal. Primeira vereadora da cidade de Carapicuíba. Eu não estava conseguindo agenda com ela, porque ela está trabalhando, ainda está na ativa. Então
hoje à tarde, juntou o meu horário com o horário dela, nós vamos entrevistar para vocês, carapicuibanos, a primeira mulher eleita em 88. Manda um abraço para ela. Aprendi muito também com a Cida. Com certeza, eu aprendo. Olha, eu tive uma boa escola, viu? Eu tive ótima escola. Carapicuíba era uma militância sempre muito ativa, né? Nós sempre fomos muito ativos na cidade, isso era muito legal participar. Então, nós elegemos também depois várias mulheres, depois veio a Francisca. Teve a eleição que o Sérgio foi eleito vereador no primeiro mandato, era ele e 2 mulheres. Era a Dona Rosa, lá do Anistela, né? E a Francisca, que foi a primeira candidata a prefeita de Carapicuíba na história. Fiz campanha para ela também. 96. Né? Eu nem lembrava mais. Olha, ainda bem que está fresquinho na sua cabeça aí. Agora, nesse momento, nós temos uma condição única lá, que é a Gilmara, mas eu acho que, me desculpe, minha amiga, mas um papel muito secundário, não tem espaço, não implementa nenhuma política que tenha a cara dela, da mulher, o governo Marcos Neves. E na Câmara eu acho vergonhoso, né? Porque nas câmaras municipais aí a gente não tem a presença. Na Câmara Federal, no Senado, na Assembleia Legislativa, como é que a gente faz para colocar essa marca? Olha, primeiro, eu acho que as mulheres têm que se colocar candidatas, né? Que isso é difícil, porque, como eu falei, o ambiente ainda é machista, né? Então, você vê o que as deputadas sofrem, né? No Congresso, né? Manda calar a boca, manda ficar... se você levanta um pouco a voz, o homem grita. A mulher levanta mais, você tá nervosa, tá de TPM, tanto que... É um total desrespeito, porque os homens não sabem nos respeitar nos espaços, né? Porque nós não podemos nada, né? Porque a gente se mexe e já acha que é um absurdo. E você vê, as deputadas agora federais estão sendo perseguidas, né? Então, vamos lá, processo de cassação, de comissão de ética. Aí você vai aqui na Assembleia, é desrespeito total, principalmente as deputadas são negras, né? Então, é um ambiente realmente hostil. E aí a mulher muitas vezes fala, para que eu vou nesse ambiente hostil? Por que eu vou fazer isso, né? Então, o nosso desafio é a questão de você obrigar todos os partidos a ter verba e ter um número de vagas para as mulheres, é para isso, para que você tenha mulheres realmente na política, né? Que as mulheres elas vão ocupar esses espaços e nós também. Eu espero um dia não ter que mais discutir cotas, né? Dessas questões de candidatas, que a gente vai ver também várias outras candidatas, porque nós temos muitas mulheres são muito boas por aí, gente, de lideranças, de bairros, no estado inteiro, no Brasil inteiro. São mulheres, você vai andando, você fala, nossa, você faz isso aqui, é uma líder da comunidade, faz trabalhos fantásticos que o estado não faz. Para terminar, você me deu uma notícia, a gente já sabe que você não está mais morando em Carapicuíba há algum tempo, né? Mas aí você falou que vou até transferir meu título de Carapicuíba. Eu falei, ai meu Deus do céu, Ivone, transferi meu título de Carapicuíba. 3 vezes eleito vereador, voto depois de 2000 eu saí de Carapicuíba em 2006, né? Porque quando você começa a assumir funções, como eu falei, hoje eu saí de São Paulo para vir para cá, contrafluxo demora muito tempo, né? Então eu perdia muito tempo no trânsito morando em Carapicuíba, que é o nosso problema até hoje, gente. Nós não conseguimos resolver o problema, né, de infraestrutura. Pegava trem, mas tinha limitações, né? Porque o trem você pega até meia-noite. O transporte público não é 24 horas, que é outro absurdo, né? Então eu tinha algumas dificuldades de locomoção aqui, como o meu trabalho era mais do centro, eu fui morar em São Paulo. Então hoje eu moro em São Paulo e com muita dor no coração mudei meu título agora, esse ano, para São Paulo. E o futuro político aí, o que te espera? Tem alguma coisa? O partido já está te convocando? Olha, estou em discussões, sim, me interessa, sou pré-candidata, sim, né, estou, né, pensando na nossa vida. Eu acho que a mulher, como eu falei, tem que ter mulheres dispostas a ocupar os espaços, né, então eu estou interessada, sim, em ocupar os espaços. Se quiser voltar para Carapicuíba ser candidata a prefeita lá, a gente discute. Não, já tem o Sérgio lá, deixa o Sérgio. E ano que vem, infelizmente, não votarei no Sérgio. Eu tenho que votarei lá em São Paulo, no Boulos, né? Muito então, bem. Né? Vamos mudar São Paulo com Boulos. Mudar São Paulo também. Ivone, não tenho como expressar aqui, te passar as palavras. Eu que agradeço, dê as suas palavras finais e a outra hora a gente marca pra gente fofocar, né? Você tem que trabalhar e eu também. Tem que trabalhar, né?
Obrigada pelo convite. Eu acho que isso que você está fazendo é resgatar essa questão da história de Carapicuíba pelo ponto de vista aí da nossa militância de esquerda. É importantíssimo, gente, porque muitas vezes o que nós vimos, a gente vê por aí, o resgate da história pelo ponto de vista da direita, né? Ou de outros movimentos. Então, isso que você está fazendo é importantíssimo para a cidade de Carapicuíba. Ir lá resgatar a sua história mesmo, né? Com os cidadãos que fizeram a diferença ali em Carapicuíba. Né? Não, mas aqui a gente também entrevistou Milton Chagas. Você entrevistou todos. Milton Chagas, militar, foi eleitor do Bolsonaro, Tolacaça do Poeirinha e Marcos Neves. Você não quis vir na entrevista aqui da temporada de prefeito, mas o nosso microfone aqui está aberto. Nós queremos contar a história da cidade e da luta, né? Sim. Você está aqui em nome da luta dos trabalhadores e tudo que você Mas representa. isso é muito importante, que normalmente você só vai lá, entrevista alguns, né? Como fez, né? Os prefeitos, mas não entrevista os cidadãos. Acho que isso é muito legal. Que vai dando os pontos de vista diferentes da cidade, né? Como é que essa militância. E Carapicuíba é nova, né? Ela se emancipou. Tem 58 anos, muito novinha. Pessoal, né? É isso, ó. Acabou, não teve jeito. Agora veja só que privilegiados somos nós. A primeira entrevista exclusiva aqui da nossa querida Ivone Silva, nova presidenta aí, vai tomar posse do Instituto Lula. Querida, muito obrigada por ser uma carapicuibana aí de coração. Beijos. Tchau, gente.